Olá, seja bem-vindo ao canal Medimos Plus, eu sou aqui no alojamento Malamen. Na nossa aula de Fisiologia de hoje falaremos da reabsorção e secreção ao longo de porções diferentes do néfron. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos da reabsorção e secreção ao longo dos túbulos, desde o túbulo proximal até os ductos coletores e, por fim, falaremos das concentrações de solutos nos diferentes segmentos tubulares. Como vimos até agora, existem diferenças anatômicas e histológicas nos diferentes segmentos dos túbulos renais, como é o caso da presença de borda em escova e grande número de mitocôndrias no túbulo proximal, que ajudam no transporte ativo de substâncias, assim como longas alças de L dos néfrons justamedulares e a presença de vazareta que irão ajudar os rins a concentrar a urina. Bem, temos aqui a parte cortical e a parte medular do rim. Depois da cápsula de Bowman, segue-se o túbulo contorcido proximal na região cortical, que depois mergulha na porção medular, continuando com a alça de L com a sua porção descendente fina, seguida da porção ascendente fina e terminando com a porção ascendente espessa. E depois volta para a região cortical e continua com o túbulo contorcido distal. E este túbulo contorcido distal irá se dividir em porção inicial e porção final. E a porção final irá continuar com o túbulo coletor cortical, que depois se reúne para formar o ducto coletor medular. E na aula passada vimos como a água e os diferentes solutos são reabsorvidos de uma forma geral. Então, na aula de hoje, veremos como é que cada segmento contribui nessa reabsorção e secreção de solutos. No túbulo proximal, cerca de 65% da água e sódio filtrados e ligeira percentagem de cloreto são reabsorvidos pelo túbulo proximal muito antes de chegar às alças de L. Porém, esta reabsorção de cerca de 126 litros por dia pode aumentar ou diminuir em diferentes condições fisiológicas. Os túbulos proximais têm elevada capacidade para reabsorção ativa e passiva. Esta capacidade é dada por suas características especiais, como o alto metabolismo e grande número de mitocôndrias, a extensa borda em escova no lado luminal da membrana celular, que apresenta muitas proteínas transportadoras para o cotransporte de nutrientes, como é o caso de aminoácidos e glicose, e o contratransporte para a reabsorção adicional de sódio e a secreção de outras substâncias, como é o caso do hidrogênio. A presença da bomba de sódio e potássio ATPase no lado basolateral da membrana celular fornece a força principal para a reabsorção de sódio, cloreto e água. As concentrações de soluto ao longo do túbulo proximal irão apresentar variações. Nesta imagem podemos ver a diferença na concentração entre o lúmen tubular e o plasma. Valores que estiverem abaixo de 1 quer dizer que as suas concentrações no túbulo proximal diminuíram, e valores que estiverem acima de 1 quer dizer que as suas concentrações no túbulo aumentaram, ou seja, estão menos concentradas no sangue e mais concentradas no túbulo. Assim, a quantidade de sódio no líquido tubular diminui acentuadamente ao longo do túbulo proximal, mas a concentração, ou seja, a sua osmolaridade total, permanece relativamente constante. Isso porque os túbulos proximais também são permeáveis à água. Essa permeabilidade da água mantém assim as concentrações de sódio quase isoosmóticas iguais, tanto no túbulo proximal assim como no plasma. Já certas substâncias como glicose, aminoácidos e bicarbonato são reabsorvidas mais que a água e suas concentrações no túbulo proximal diminuem acentuadamente, mas outros solutos orgânicos são menos permeantes e não são absorvidos ativamente, como é o caso da creatinina, que aumenta a sua concentração ao longo do túbulo proximal. Isso porque diminui a água nos túbulos e a creatinina mantém-se nos túbulos. Lembrar que a reabsorção a nível do túbulo proximal é uma reabsorção isosmótica, que tende a igualar as concentrações entre o túbulo proximal e o interstício e, consequentemente, manter as concentrações a nível dos vasos. Esta concentração isosmótica é dada por esta alta reabsorção de água, uma vez que 20% do plasma foi outrora filtrado e a intenção é de devolver essa concentração aos vasos. Também ocorre a nível dos túbulos proximais a secreção de ácidos e bases orgânicas, como é o caso dos sais biliares, oxalato,
urato e catecolaminas. A maioria dessas substâncias são produtos finais do metabolismo e devem ser removidas rapidamente. Sua secreção no túbulo proximal e a filtração glomerular e a quase ausência de reabsorção irão contribuir para sua rápida excreção na urina. Muitos fármacos e toxinas são secretadas e depuradas com a mesma rapidez, como é o caso da penicilina e salicatos, que são rapidamente depurados, o que cria problema na manutenção da concentração terapêutica eficaz do fármaco, ou seja, diminui as concentrações desse fármaco no sangue. Depois, o líquido segue para a alça de L. Já a alça de L consiste em 3 segmentos funcionalmente distintos. Falo do segmento descendente fino, o segmento ascendente fino e, por fim, o segmento ascendente espesso. Os segmentos finos, descendente e ascendente, têm membranas epiteliais finas, sem borda, em escova e poucas mitocôndrias, e assim como níveis mínimos de atividade metabólica. A nível da alça de L, 20% da água e 25% do filtrado glomerular são reabsorvidos para o interstício e, consequentemente, para o sangue. Olhando para o transporte de água e solutos a nível da alça de L, comecemos pelo segmento descendente fino. Esta parte da alça é altamente permeável à água e moderadamente permeável à maioria de solutos, incluindo a ureia e outros íons, como é o caso do sódio. A sua principal função é permitir a difusão simples de substâncias através de suas paredes. Cerca de 20% da água é reabsorvida na alça de L e quase toda a água reabsorvida ocorre no segmento descendente fino. Já a porção ascendente fina e espessa é impermeável à água, uma característica importante para a concentração da urina. O segmento ascendente é também denominado de segmento diluidor, porque torna o líquido tubular hipoosmótico, pois não há reabsorção da água. O segmento fino tem pouca capacidade reabsortiva e é menos permeável. Já o segmento espesso, que inicia na metade do componente ascendente, tem células epiteliais espessas com alta atividade metabólica e capazes de reabsorver ativamente sódio, cloreto e potássio. Cerca de 25% dessas substâncias, falo do sódio, cloreto e potássio, são reabsorvidas na alça de L, e a maior parte dessas substâncias é reabsorvida a nível da porção ascendente espessa. Outros íons, como é o caso do cálcio, bicarbonato e magnésio, também são reabsorvidos. A reabsorção desses solutos no segmento ascendente espesso é por transporte ativo secundário, pois a bomba de sódio e potássio na membrana basolateral mantém baixas concentrações intracelulares de sódio, produzindo assim gradiente favorável para a movimentação de sódio mediada por cotransportador de um sódio, 2 cloreto e 1 potássio, transportando assim o potássio contra gradiente de concentração, pois a bomba de sódio e potássio mantém altas concentrações de potássio dentro da célula. E a nível do segmento espesso da alça de L, onde atuam potentes diuréticos de alça, como é o caso da furosemida, do ácido etacrínico e da bumetanida. Esses diuréticos atuam inibindo a ação do cotransportador de um sódio, 2 cloreto e 1 potássio. Ainda no segmento espesso, existe também o mecanismo de contratransporte de sódio e de hidrogênio, com a reabsorção de sódio e a secreção de hidrogênio. Também é a nível do segmento ascendente espesso, onde ocorre a reabsorção paracelular significativa de cátions como o magnésio, o cálcio, o sódio e o íon potássio. Isso devido à ligeira carga positiva no lúmen tubular em relação à carga do interstício, decorrente do discreto retrovasamento de íons potássio para o lúmen, que cria essa carga positiva de mais 8 mV. A impermeabilidade da água neste segmento espesso, mesmo com a reabsorção de grandes quantidades de solutos, torna o líquido tubular muito diluído enquanto flui da alça de L para o túbulo distal. Por isso que este segmento ascendente espesso é denominado de segmento diluidor, porque torna o líquido tubular hipoosmótico. Já o túbulo distal, ele irá dividir-se na porção inicial e na porção final. E a porção inicial do túbulo distal
forma a mácula densa, que é parte importante do complexo justa-glomerular, e como vimos, este complexo justa-glomerular fornece controle de feedback da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal. E esta porção inicial do túbulo distal apresenta características de reabsorção semelhantes ao do segmento espesso da alça de L, ou seja, uma reabsorção ativa da maioria dos íons, como é o caso do íon sódio e íon cloreto, e é impermeável à água e à ureia, sendo assim também chamado de segmento diluidor. Aproximadamente 5% do cloreto de sódio filtrado são reabsorvidos no túbulo distal inicial pelo cotransportador de sódio e cloreto para o interior da célula, e assim o sódio passa para o interstício pela bomba de sódio ATPase através da membrana basolateral, e o íon cloreto se difunde pelos canais de cloreto na membrana basolateral. Nesta porção inicial do túbulo distal é onde atuam os diuréticos tiazídicos, usados para tratar a hipertensão e a insuficiência cardíaca. Este diurético inibe o cotransportador de sódio e cloreto na membrana luminal das células tubulares. O túbulo distal final e túbulo coletor cortical apresentam características funcionais similares e anatomicamente são compostos por dois tipos de células: as células principais e as células intercaladas. As células principais reabsorvem sódio e água do lúmen tubular para o interstício e secretam íons potássio, e as células intercaladas reabsorvem íons potássio e secretam íons hidrogênio para o lúmen. Falando das células principais, como vimos, elas reabsorvem sódio e secretam potássio. A reabsorção de sódio é dependente da bomba de sódio ATPase existente na membrana basolateral, que mantém baixas as concentrações intracelulares de sódio, favorecendo assim a difusão de sódio do lúmen para a célula. E a secreção de potássio envolve duas etapas. A primeira etapa é manter concentrações elevadas de potássio dentro da célula, e esta função é garantida pela bomba de sódio-potássio ATPase. E a segunda etapa será a difusão desse potássio que está em elevadas concentrações dentro das células para o lúmen tubular, a favor do gradiente de concentração, visto que o potássio está mais concentrado dentro da célula e menos concentrado no lúmen tubular. É nas células principais onde atuam primariamente os diuréticos poupadores de potássio, como é o caso de espironolactona e de amelorida. A espironolactona e a eplerenona são antagonistas de aldosterona, competem com a aldosterona por mesmos sítios do receptor, inibindo assim os efeitos da aldosterona. Já a amilorida e triantereno são bloqueadores de canais de sódio, e ao bloquearem os canais de sódio, diminuem a entrada de sódio pelas membranas luminais, diminuindo assim a quantidade de sódio transportada pela bomba sódio-ATPase através da membrana basolateral, que por sua vez diminui o transporte de potássio para o interior da célula e assim diminui a sua secreção, por isso denominados de diuréticos poupadores de potássio. Já as células intercaladas, dependendo da situação, secretam ou reabsorvem hidrogênio, bicarbonato e potássio, com um papel importante na regulação ácido-básica, e constituem cerca de 30 a 40% das células dos túbulos e ductos coletores. Existem dois tipos de células intercaladas, as do tipo A e as do tipo B. As células intercaladas do tipo A, elas secretam íons hidrogênios pelo transportador hidrogênio-potássio ATPase. Os íons hidrogênio na célula são gerados pela ação da anidrase carbônica, que atua sobre a água e o dióxido de carbono, formando o ácido carbônico, que se dissocia em íons bicarbonato e íons hidrogênio. Assim, para cada íon hidrogênio secretado para o lúmen, um íon bicarbonato fica disponível para reabsorção através da membrana basolateral. Essas células são importantes para a eliminação de hidrogênio enquanto reabsorvem bicarbonato em situações de acidose. Podemos ver aqui na membrana luminal o transportador hidrogênio-potássio ATPase e o transportador hidrogênio ATPase, que é também um transportativo
primário e aqui temos um transportativo secundário por contratransporte. Já as células intercaladas tipo B apresentam funções opostas às células intercaladas do tipo A. Elas secretam bicarbonato enquanto reabsorvem hidrogênio na alcalose. Estas células vão apresentar transportadores em lados opostos da membrana. Os íons hidrogênios são ativamente transportados para fora da célula do lado basolateral pela bomba hidrogênio ATPase por transportativo primário. Já o íon bicarbonato é secretado para o lúmen por contratransporte bicarbonato-cloreto, ou seja, por transportativo secundário. Existem características funcionais importantes dos túbulos distais finais e dos túbulos coletores corticais. Estas características funcionais podem ser assim resumidas. A primeira é que as membranas de ambos segmentos, tanto do túbulo distal final e do túbulo coletor cortical, são quase completamente impermeáveis à ureia. A intensidade de reabsorção de sódio é controlada por hormônios, em especial a aldosterona, que enquanto reabsorve sódio, ela secreta íons potássio. E as células intercaladas tipo A, elas secretam hidrogênio por mecanismo de transportativo primário através da bomba hidrogênio ATPase, diferente da secreção ativa secundária que ocorre no túbulo proximal. E nas situações de alcalose, as células intercaladas tipo B secretam bicarbonato e reabsorvem ativamente o hidrogênio. E por fim, a permeabilidade da água nestes segmentos é controlada pela concentração de vasopressina, ou seja, do hormônio antidiurético. E para terminar, o ducto coletor medular reabsorve menos de 10% da quantidade de sódio e água que foi filtrada, sendo este o local final para o processamento da urina e com um papel extremamente importante em determinar a quantidade de água e solutos que será excretada na urina. Essa porção possui poucas mitocôndrias com as seguintes características especiais. A permeabilidade da água ela é controlada pela concentração do hormônio antidiurético. E esta porção ela é permeável à ureia, diferente do túbulo coletor cortical. E esta permeabilidade da ureia é garantida pela presença de transportadores de ureia, o que contribui para o aumento da osmolaridade e a capacidade do rim formar uma urina concentrada. E por fim, esta porção secreta íons hidrogênio contra o gradiente de concentração, assim como a porção cortical. Fazendo aqui um resumo das concentrações dos solutos ao longo dos túbulos, é importante realçar que a concentração de solutos no líquido tubular ela é determinada pelo grau relativo da reabsorção do soluto, ou seja, da porção do soluto que foi reabsorvida, versus a reabsorção relativa da água, ou seja, da quantidade de água que foi reabsorvida. Assim, quanto maior for a reabsorção de água, mais concentrada fica a substância a nível dos túbulos. Podemos ver aqui nessa imagem a concentração dos solutos ao longo dos diferentes segmentos do néfron em relação à carga filtrada. Assim, a concentração de 1 aqui no início corresponde às concentrações que foram filtradas. E os valores abaixo de 1 quer dizer que a concentração dessa substância no filtrado inicial é maior que a concentração atual desta substância nessa porção do túbulo. Por exemplo, a glicose e os aminoácidos são totalmente reabsorvidos no túbulo proximal. Assim, no final do túbulo proximal, já não temos glicose e aminoácidos no líquido tubular. E valores acima de 1 referem-se a substâncias em que a sua concentração no líquido tubular é maior que a concentração que foi filtrada. Tomemos como exemplo a ureia. Como vimos, após ser filtrada, ela é pouco reabsorvida, com moderada permeabilidade na alça descendente, voltando a ser reabsorvida apenas nos ductos coletores medulares. Porém, a água continua sendo reabsorvida. Assim, sua concentração a nível dos túbulos irá aumentar, pois a reabsorção de água continua a ocorrer nos diversos segmentos dos túbulos. E como vimos, a concentração tubular é dada pela relação entre a reabsorção do soluto e a reabsorção de água. E maior reabsorção de água significa que a substância fica mais concentrada nos túbulos. Fazendo aqui um breve resumo, a nível do túbulo proximal, a reabsorção é isosmótica e ocorre uma reabsorção de cerca de 65% do filtrado. Já na alça de Henle, temos a ação da bomba de um sódio, 2 cloreto e um potássio
no segmento espesso da alça, que é a nível desta bomba onde atuam os diuréticos da alça, como é o caso da furosemida. E a porção inicial do túbulo distal é denominada de segmento diluidor, com a presença da mácula densa, que é importante para a autorregulação da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal. E é a nível desta porção onde atuam os diuréticos tiazídicos nos transportadores de sódio e cloreto. E no túbulo distal final e túbulo coletor cortical encontramos dois tipos de células, as células principais e as células intercaladas, importantes para a regulação ácido-básica. E é a nível desta porção onde atuam os diuréticos poupadores de potássio, como é o caso da espironolactona e amilorida. E por fim, no ducto coletor medular ocorre a reabsorção de menos de 10% do filtrado, e que a concentração de solutos a nível dos diferentes túbulos é determinada pela reabsorção desse soluto versus a reabsorção da água, onde maior reabsorção de água irá implicar aumentos na concentração do soluto a nível dos túbulos renais. Para esta aula de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, capítulo 28. Eu sou aqui no alojamento, o Malaman. Muito obrigado por ter chegado até aqui e nos vemos na próxima aula.